de Paulo Setúbal, a Marquesa de Santos, capítulo 18. Promessa é dívida. Francisco Pedro do Amaral, o Chico Amaral, famoso pintor dos palácios imperiais, despediu-se da senhora viscondessa. E, de pé, chapéu na mão... Pois é como eu digo, senhora viscondessa, o palacete está acabado. Uns retoquezinhos sem importância, uns acabamentos aqui e ali, e Vossa Excelência poderá inaugurá-lo. Ah, ficou magnífico! Creia, senhora viscondessa, que a casa do negociante Harrison, no Botafogo, não se compara nem de leve com a morada de Vossa Excelência. O senhor Montagnier, que é arquiteto do imperador, afirma a toda a gente que o palacete de Vossa Excelência é o mais bonito da corte. Pois eu fico muito contente em saber a opinião do senhor Montagnier, retorquiu a viscondessa. A do senhor Montagnier e a de todos os artistas do Rio. Vossa Excelência pode inaugurar sem medo seu palacete. E olhe, senhora viscondessa, a inauguração é uma das coisas mais esperadas da cidade. Anda uma ânsia por aí, todo mundo já está se preparando para a festa. Dona Domitila sorriu e, estendendo a mão ao pintor... Pois ainda hoje, como combinamos, irei até a Rua Nova. Quero ver o que falta para essa tão falada inauguração. Lá estarei à espera de Vossa Excelência. Francisco Amaral partiu. Mal virou as costas, o Chalaça, com ruidosa jovialidade, penetrou no gabinete de Dona Domitila e, com gestos desabalados: grande notícia, senhora viscondessa, grande e ótima notícia. Jesus! Exclamou Dona Domitila. Que haverá de tão bom? Saiba, Vossa Excelência, disto. O senhor Dom Pedro determinou que eu fosse buscar para uma conferência reservada. Imagine quem? Sei lá. Dom José Caetano. O bispo? Pois não? Respondeu o Chalaça. O bispo! A viscondessa esboçou um sorriso e, curiosa: Você sabe para que é, Chalaça? O Chalaça revirou os olhos. Ora! Então não hei de saber, sei de tudo. Vossa Excelência desta vez não me disse nada, mas eu reconheci de longe o dedinho de Vossa Excelência no caso. E olhe, senhora viscondessa, que vai ser um sucesso, o maior de todos. Imagine o barulho na corte quando se espalhar a notícia do reconhecimento. E, com grandes trejeitos: Não resta dúvida! Vossa Excelência consegue tudo. É mesmo de espantar. Não há o que a senhora viscondessa não consiga. Vamos, deixe-se de comentários, Chalaça. Vá para a casa do bispo e acabe com esse negócio o quanto antes.
Vou já, senhora dona Domitila, vou já! Pois vá e venha contar-me o que sucedeu. Este negócio, Chalaça, é o negócio mais sério da minha vida. Ouviu bem? O mais sério da minha vida. O Chalaça levantou-se e, já na porta, prestes a sair: é verdade. O Chico Amaral esteve aqui há pouco? Esteve. E que coisas conta do palacete? Quase pronto. Diz o Chico Amaral que ficou bonito. Então, pelo que vejo, vamos ter festança grossa. Olhe que a Rio Seco já encomendou em Paris o vestido mais caro que já veio ao Rio. Tudo por aí está fervendo. Só se fala na inauguração. Vá-se embora, Chalaça! Exclamou Dona Domitila com impaciência. Deixe de tagarelar. Este negócio do bispo é que é o importante. Tudo mais é bobice. Foi com surpresa e grande que Dom José Caetano de Souza Coutinho, bispo capelão do Rio de Janeiro, recebeu, naquele dia, a visita do secretário privado. O bispo, além de conspícuo homem de letras, era prelado de vida exemplaríssima. Infundia em todos, pela sua doçura evangélica, o mais reverencioso respeito. O Chalaça explicou logo a causa da sua visita. Sua Majestade tem um assunto grave para tratar com Vossa Excelência. Eis porque, senhor bispo, Dom Pedro roga a Vossa Excelência que se digne de marcar dia e hora para uma conferência reservada. É negócio urgente, senhor comendador? É urgente, senhor bispo. Nesse caso eu vou já, tornou singelamente Dom José Caetano. Sua Majestade está em São Cristóvão? É em São Cristóvão, senhor bispo. Pois vamos então para São Cristóvão. E o senhor bispo, momentos depois, sulcava com o Chalaça a velha estrada da Quinta. Dom Pedro, que esperava ansioso, recebeu-o imediatamente. Entraram ambos para o salão dos despachos e trancaram-se lá dentro a sós, muito secretamente. Logo, pelo paço, estourou a notícia da chegada de Dom José Caetano. Que? O bispo em São Cristóvão? O João Carlota correu para o Chalaça. O bispo, senhor Francisco Gomes, o bispo no paço? O bispo, sim, senhor, tornou o Chalaça tranquilo. Foi o bispo que veio visitar Dom Pedro. Rosnou o criado com aquele seu velho faro. Então é coisa crespa. Havia imensa razão para aqueles espantos. A vinda do bispo ao paço era realmente coisa de pasmar. Dom José Caetano, toda a gente o sabia, abespinhara-se com Dom Pedro. Num beijamão, em dia de anos do imperador, não se havia guardado ao bispo, por inexplicável descortesia, o lugar que era devido à sua excelência. Dom José Caetano melindrara-se, afastou-se do paço.
Dom Pedro, que notara aquela ostensiva abstenção, mandou oficiar a sua excelência. Mas o bispo respondeu com dignidade. Não iria mais a beija-mãos. O homem podia tolerar tudo, mas o bispo não podia ser apoucado. E continuou, inabalável, a não mais subir as escadarias oficiais. Não havia, portanto, dúvida alguma. Só mesmo um negócio de monta poderia trazer Dom José Caetano àquela conferência. E o Chalaça, que sabia bem de tudo, esperava na antecâmara, agitado, o desfecho da conferência. De repente, no salão dos despachos, ecoaram as palmas de Dom Pedro. O Chalaça precipitou-se para atender o amo. Ao suspender o reposteiro, Francisco Gomes defrontou com uma cena borrascosa. Dom Pedro, de pé, o sobrolho franzido. Dom José Caetano, em frente ao imperador, um vinco na testa, o aspecto resoluto. Dom Pedro ordenou secamente ao valido: "O chapéu do senhor bispo." O Chalaça saiu e, ao tornar, trazendo o chapéu, ainda escutou o remate da cena. "Pois saiba, Vossa Excelência, que eu mandarei reformar o assento da paróquia. Por bem ou por mal, senhor bispo, o reconhecimento se fará." "Faça, Vossa Majestade, como entender," retorquia o bispo serenamente. "Com a minha anuência, porém, Vossa Majestade não tocará nos livros da igreja. Com anuência ou sem anuência, eu farei reformar o assento da paróquia." Desrespeitoso, Dom Pedro virou-se para o Chalaça: "Acompanhe o senhor bispo." O bispo, tranquilo e digno, sem um gesto brusco, deixou gravemente o salão onde fora recebido. O Chalaça acompanhou Sua Excelência até a escadaria do paço. Ao voltar, fervendo de curiosidade, encontrou Sua Majestade a fremir de cólera. "Você já viu o topete de Dom Caetano? Pois teve o atrevimento dizer-me aqui, cara a cara, que não consente na modificação do assento." "Disse isso a Vossa Majestade?" "Com todas as letras, não fez a menor cerimônia." E Dom Pedro, cruzando os braços, num grande exaltamento: "Mas já se viu que desaforo? Ah, deixe estar que eu ensino aquele bispo, e ensino!" Com aquele seu eterno arrebatamento, irado e tempestuoso, Dom Pedro sentou-se à mesa. Tomou de uma larga folha de papel, escreveu meia dúzia de linhas e, passando o papel ao valido: "Eis aí uma declaração. Declaração pública sem rodeios, feita pelo meu próprio punho. Corra à casa do ministro do Império e diga que assine comigo esse papel.
Vá à casa de 2 outros ministros, quaisquer que sejam, e também lhes diga que assinem como testemunhas. O Chalaça correu os olhos pela declaração. Era um reconhecimento categórico, expresso, da filha da viscondessa. Dizia assim: declaro que tive uma filha de mulher nobre e limpa de sangue, a qual ordenei que se chamasse Isabel Maria de Alcântara Brasileira. E a mandei criar em casa do gentil homem de minha casa imperial, João de Castro Canto e Melo. E para que isto todo o tempo conste, faço esta expressa declaração, ficando o original em mãos do mesmo gentil homem da Imperial Câmara para ser devidamente entregue à dita minha filha. Você leve esse documento à paróquia. Vá com ordens terminantes ao vigário para inscrevê-lo no livro dos assentos. Mas se o vigário se recusar a inscrever? Perguntou timidamente o Chalaça. Que pergunta! O vigário tem que inscrever sem discutir. É uma ordem de imperador. E, se por acaso desobedecer, o que eu não acredito, o remédio é simples. Já sei, atalhou o Chalaça. Se o vigário desrespeitar as ordens do imperador, é trancafiar o reverendo na cadeia. Está visto, exclamou Dom Pedro. Nem mais, nem menos. O Chalaça saiu precipitado. Mandou atrelar a sege do paço e tocou para a casa do Visconde de São Leopoldo, ministro do Império. O Visconde leu a declaração e abriu a boca. Mas, que é isso, comendador? Uma declaração destas? É isso mesmo, senhor Visconde, e faça o favor de assinar que eu tenho pressa. O Visconde de São Leopoldo refletiu um minuto, coçou a barba piolho, tornou a ler a declaração e, enfim, meneando a cabeça, desconsoladamente, entrou para o seu gabinete. Voltou logo depois com o papel na mão. Eis aqui, comendador, está assinado. O Chalaça partiu a galope para a casa do Barão de Lages, ministro da Guerra. João Vieira era grande amigo de Dona Domitila. Ao ler o documento, pôs-se a rir. Esta paulista, ora, veja isso, seu Chalaça! E entregou ao Chalaça o papel assinado. Não há quem possa com a viscondessa. Isto vai ser uma bomba! O Chalaça voou à casa do Inhambupe. O Visconde leu e, depois de assinar, este senhor Dom Pedro. O secretário privado guardou no bolso, com cautela, o precioso documento e meteu-se pela estrada do Engenho Velho à cata do vigário. O reverendo Manuel Joaquim Rodrigues Dantas, vigário de São Francisco Xavier do Engenho Velho, lia, com enlevo, o Promilone de Cícero,
quando o moleque da casa veio quebrar-lhe bruscamente a pitoresca leitura. Padrinho, lá fora tá um homem! E o que é que quer? Não sei, diz que veio com o recado do imperador. Assustado, o tranquilo sacerdote viu entrar-lhe pela sala adentro a figura exótica do Chalaça. Deus o salve e guarde, senhor reverendo. Boas tardes, senhor Francisco Gomes. Boas tardes. Faça o favor, sente-se. Aboletando-se numa cadeira, o Chalaça, risonho e amável, serenou com boas palavras o espantadíssimo padre. Informou-o da missão que o trazia ao engenho velho e rematou. É uma ordem do imperador, senhor vigário. Faça o favor, portanto, de cumprir. Vamos reformar o assento e vamos fazer isto já. O vigário correu os olhos pelo documento. Quase não queria acreditar no que estava lendo. E, na sua surpresa, quis protelar o caso. Muito bem, senhor Francisco Gomes. Vossa Senhoria, faça o obséquio de deixar aí esse papel. Eu vou falar com o senhor bispo. Desculpe, senhor vigário, atalhou o Chalaça. Mas não são essas as instruções que eu trouxe. O imperador determinou que vossa reverendíssima fizesse já isso. Olhou o pároco bem nos olhos e ordenou-lhe brusco. Trate, portanto, de mandar buscar o livro. Vamos fazer o registro já. Eu quero sair daqui com a certidão. São essas as ordens do imperador. E, com pausa, deixando cair a frase bem destacadamente, palavra por palavra, são essas as ordens do imperador. O vigário Dantas compreendeu bem. A situação era embaraçante. Pensou, leu de novo a declaração, tornou a pensar. Tornou a ler. E afinal, não vendo saída para aquela entalada, acabou por se resolver. Está bem, vamos até a sacristia, eu vou cumprir as ordens do imperador. Meia hora depois, com o coração aos pulos, o Chalaça partia desabalado a caminho de Mata-Porcos. Então? Perguntou Dona Domitila sôfrega. Então, Chalaça, que há? O bispo, que é que resolveu? O bispo não consente, senhora viscondessa. Recusou-se de pé firme a atender Dom Pedro. Não consentiu? Exclamou a paulista com espanto. Mas não se assuste, senhora Dona Domitila, atalhou o Chalaça, rindo-se. Não se assuste. Arrancando do bolso larga folha de papel, o valido entregou-a à Dona Domitila. Vossa Excelência, leia. A viscondessa leu o papel que o Chalaça lhe apresentava. Dizia assim:
Certifico que no dia 28 do corrente mês de maio de 1826, chegou à casa de minha residência, junto à matriz de São Francisco Xavier do Engenho Velho, o oficial menor graduado da Secretaria dos Negócios do Império, o comendador Francisco Gomes da Silva, dizendo-me que Sua Majestade, o Imperador, ordenava que eu fizesse uma nota no assento do batismo da inocente Isabel, que foi batizada nesta matriz em 31 de maio de 1824, declarando-me juntamente que o mesmo Augusto Senhor reconhecia por sua filha a mesma sobredita inocente, a senhora Isabel Maria de Alcântara, e logo me entregou um atestado em que justificava isto mesmo, feito por um ministro de Estado e assinado por outros abaixo declarados, e eram eles: o Visconde de Inhambupe, ministro dos Estrangeiros; o Barão de Lages, ministro da Guerra; o Visconde de São Leopoldo, ministro do Império. Em consequência, pois, da referida ordem de Sua Majestade o Imperador, e intimado pelo já citado comendador Francisco Gomes da Silva, e do referido atestado, passei a reformar o assento em questão, o que tudo afirmo in fide paroque. Assinado o vigário M. J. Rois Dantas. A Viscondessa de Santos mal podia ler o venturoso papel. Brusca felicidade entontecia. Alegria louca revirava-lhe a alma. E com uma voz estrangulada, Dona Domitila, tomando ambas as mãos do Chalaça, exclamou num assomo: "Vamos a São Cristóvão, Chalaça! Vamos a São Cristóvão! É preciso que eu me atire aos pés de Sua Majestade!" E a senhora Viscondessa de Santos, iluminada e radiosa, lá se foi a caminho de São Cristóvão agradecer ao imperador aquela estrondosa mercê. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!